E agora a gente recebe mais um convidado aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, para a gente tentar entender melhor o que muda no novo Código de Trânsito, que ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre o assunto, então, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Direito Viário e de Trânsito da OAB São Paulo, Maurício Januzzi. Doutor, bom dia. Bom dia. Olha, são vários fatorzinhos, né, que a gente tem que tentar esmiuçar para entender todas as mudanças. Vamos começar falando, então, sobre dois dos principais fatores que interessam muito a todos, o aumento de limite de pontos da CNH e também a validade da carteira. Como ficou, doutor? Então, na verdade, a questão da suspensão do direito de dirigir, né? Existia uma proposta do governo que previa dobrar a pontuação, que era de 20 pontos, para que alguém tivesse um processo de CNH suspensa, para 40 pontos. O texto do governo, que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e para o Senado, era que aumentasse de forma indiscriminada. Mas o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele modificou essa proposta do governo e estabeleceu uma escala. Qual é essa escala? 40 pontos para quem não tiver infrações gravíssimas, para que haja, então, o início do prazo de suspensão do direito de dirigir, 30 pontos para condutores com uma infração, apenas uma infração gravíssima, e 20 pontos para motoristas que tiverem 2 ou mais multas com essa graduação no prontuário. E, portanto, isto é o que ficou aprovado, diferentemente do que queria o governo. E os motoristas profissionais de todas as categorias ficam com um limite de 40 pontos, independentemente das multas e da categoria das multas e da gravidade ou não destas multas. Porém, foi acolhido em parte, né, esta modificação ou esta propositura do governo pelos congressistas, mas agora dando uma graduação de 40, 30 e até 20 pontos. Interessante. Então, existem várias condições aí, pelo menos para o motorista comum, poder chegar a esses 40 pontos ou não. Sobre a validade da carteira, aumentou em definitivo o prazo? Então, há um aumento significativo da validade da carteira, isso para pessoas que estão na idade de até 60 anos. Acima de 60 anos, em que aquele indivíduo é considerado idoso, não haverá o aumento da validade da sua CNH, até porque a acuidade visual e também os reflexos de uma pessoa acima de 60 anos passam a ser menores em virtude da sua condição física e da sua idade. E, portanto, apenas para aqueles indivíduos que têm até 60 anos de idade, haverá um prazo que hoje é de 5 anos para 10 anos. Fazendo com que, qual é o objetivo disso? Aquele motorista dos 18 até os 60 anos, que ele não tenha maiores despesas para a renovação da sua CNH num prazo que é entendido como um prazo curto, de 5 anos, como é hoje, aumentando para 10 anos. Porém, para aqueles acima de 60 anos, esse limite ficará menor, ou seja, o limite de 3 anos para a renovação da habilitação para os indivíduos que tenham uma idade acima dos 60 anos de idade. Certo. Doutor, falando em CNH, o mundo cada vez mais digital, né? Como é que está essa passagem da carteira para também poder ser digital? A notificação eletrônica pode trazer descontos nos pagamentos das multas. A partir de quando já está valendo a carteira CNH digital para todo o Brasil? Ela já pode ser baixada? De que forma? E também, nesse caso, a carteira impressa ficaria em casa? Ela poderia ser deixada em casa nesse caso? A gente aguarda, claro, a sanção ainda do presidente para todas essas normas que a gente está aqui conversando, né? Exato. Na verdade, a carteira digital vai ser uma realidade em todo o país. Porém, com a vacatio legis, isto é, com o tempo entre a sanção do presidente da República até a entrada em vigor,
os órgãos de trânsito estaduais, isto é, os DETRANS, terão que se habilitar para baixar o aplicativo do DETRAN de cada estado, emitir aquele QR Code atrás da sua CNH para que se faça, então, a leitura desse dispositivo. Aqui no estado de São Paulo, especificamente, no DETRAN de São Paulo, que ganhou uma grande influência na informatização através do novo presidente do DETRAN e do vice-presidente, do vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, que fez o chamado poupa-tempo dentro do próprio DETRAN, haverá todas as novas carteiras de habilitação, todas elas já têm o QR Code para que você possa colocar no aplicativo do seu celular e, portanto, não será mais um documento de porte obrigatório, lógico, né, desde que você esteja portando o celular e o seu celular possa abrir no portal do DETRAN. E também uma nova questão muito importante é que os novos documentos, aqueles documentos de circulação do veículo, aquele que é um verdinho que nós tínhamos que manter nos nossos carros, também vão ser encaminhados para nós, a partir de agora, aqui no estado de São Paulo, também pelo QR Code, para que eu, então, habilite este documento também no meu aplicativo. Então, eu não vou precisar nem carregar a CNH, nem carregar o documento de porte obrigatório, porque ambos estarão inseridos nesta plataforma digital do aplicativo do DETRAN, que hoje é ligado ao poupa-tempo aqui em São Paulo. Os outros estados ainda terão que se adaptar em um tempo curto, aí de 120 dias, para que isto seja implementado em cada um dos estados, uma vez que a norma geral, né, do Código de Trânsito Brasileiro vale para todo o território nacional, mas é implementada por cada um dos estados através dos seus departamentos de trânsito dos estados. Okay. Aqui em São Paulo já estamos adiantados com isso e os outros estados, então, estão correndo atrás para que isso se torne uma realidade, que seja tudo dentro de um aplicativo e que eu não precise, então, portar necessariamente estes documentos na maneira física, no porte físico. Sim, legal. E, doutor, também muito se falou e polemizou sobre o uso da cadeirinha, né? A preocupação é sempre, claro, muito grande com relação às crianças. Antes, o CONTRAN estabelecia que crianças de até 7 anos e meio deviam usar o assento de elevação. Mudou? Como fica agora? Não, continua. Esta parte continua intocada, uma vez que nós estamos falando de segurança de trânsito, principalmente das crianças que têm o assento elevado, o uso necessário das chamadas cadeirinhas, que muito embora o governo havia dado a intenção de que para este tipo de conduta não haveria mais a sanção administrativa, isto é, a multa, isso caiu. A cadeirinha é obrigatória, continua sendo, de acordo com a altura e peso e, logicamente, com a idade dessas crianças. Portanto, continua sendo uma infração gravíssima não transportar a criança na cadeirinha, ok? Então, isso não foi alterado, isso continua valendo. Aliás, um ponto positivo para os nossos congressistas que votaram contrariamente a uma disposição do governo que era francamente contra este tipo de uso obrigatório. E nós, especialistas em trânsito, entendemos que isto faz parte da segurança viária e da segurança da vida das pessoas. A cadeirinha, portanto, continua sendo infração gravíssima e, portanto, deve ser continuado o seu uso indistintamente. Tá, ok. O senhor falava sobre a altura, o Congresso aprovou, então, a obrigatoriedade para crianças de até 1,45 m, fica aqui também esse número. Exatamente. Sobre motociclistas, motos, doutor, muitas novidades com relação a eles que fazem parte do trânsito de todo o Brasil, em São Paulo, então, de forma muito forte, né? Como é que fica o trânsito por corredor, regras com relação a capacete e viseira e crianças na garupa? Então, na verdade, a questão do transitar no corredor
havia aí uma intenção de criminalizar ou de dar uma multa em relação a isso. Isto continua valendo, ou seja, eles continuam podendo utilizar os corredores de trânsito, porém serão fiscalizados de acordo com o limite de velocidade das vias, através, logicamente, dos circuitos e dos dispositivos móveis e fixos, que são os radares. Mais do que isso, há um aumento significativo da infração para quem usar o capacete com a viseira levantada, ou seja, a viseira do capacete, quando em trânsito não parado, necessariamente deve estar baixada, para que não haja nenhum tipo de empecilho para o motociclista na condução do seu veículo automotor. Portanto, aumentou de natureza leve para grave esta infração. E com relação aos mototáxis, com relação ao transporte de pessoas pelos táxis, que em alguns estados da federação é muito comum. Há a necessidade da implementação de balaclava, que é aquele dispositivo de proteção de pano, mais o capacete para essas pessoas, certo. E não poderão ser transportadas crianças de até 10 anos de idade na garupa. Elas não podem, portanto, serem transportadas por meio da motocicleta. Estas as alterações que formam e que fazem parte desta legião, né, de transportadores de motos, de trabalhadores de motos, que, ao meu ver, deveriam ter um olhar mais atento à sua segurança, sob o ponto de vista da questão das regras de transporte e também das regras de ambiente de trabalho, para que não hajam tantos acidentes. Nós sabemos que esta categoria é a categoria que mais paga o nosso seguro obrigatório, chamado DPVAT, porque é a categoria que mais se envolve em acidentes. Nós temos que ter um olhar para esse tipo de profissão e para este profissional especificamente, que, infelizmente, nesta reforma ainda não teve um olhar mais próprio para a melhoria da segurança destes trabalhadores. E, doutor, falando em acidentes, para a gente poder encerrar rapidinho, não queria deixar de falar desse assunto muito importante, que é uma das causas de acidentes por todo o Brasil. O motorista embriagado, a partir de agora, então, perde o direito à pena alternativa, né? Isso, na verdade, assim, tem muita gente com a dúvida. Na realidade, a morte, o homicídio ou a lesão corporal cometidos no trânsito por condutores alcoolizados ainda são considerados crimes culposos. E, por serem crimes culposos previstos na legislação de trânsito, permitiam até então a substituição de uma pena privativa de liberdade, isto é, a pena de prisão, cadeia, por uma pena que nós chamamos de pena alternativa, que é uma pena que pode ser uma restritiva de direitos ou até mesmo uma pena de multa. Com esta nova alteração, o motorista bêbado que mata ou lesiona alguém no trânsito, ele perde direito a esta substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou multa, o que significa dizer que, a partir de agora, eles irão cumprir pena. Muitos deles cumprirão penas em regime aberto, que é o caso da lesão corporal, mas outros que praticarem um crime de homicídio culposo de trânsito, que tiverem uma pena acima de 4 anos, vão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, isto é, cadeia. Há uma intenção clara de punição destes indivíduos hoje, mesmo que o crime ainda continue sendo culposo, de que isto leve ao indivíduo à cadeia e não mais a uma possibilidade de cumprimento desta pena em outro tipo de regime, que seriam as penas alternativas. Isso também caiu com esta reforma.
Perfeito. Dentre alguns outros itens que a gente poderia ficar aqui falando por um bom tempo, mas vamos aguardar então aí para ver se acontece a sanção por completo por parte do presidente. Quero agradecer a entrevista, a conversa aqui ao presidente da Comissão de Direito Viário e de Trânsito da OAB São Paulo, doutor Maurício Januzzi. Obrigada, viu, doutor, pela ajuda, pelos esclarecimentos. Boa quinta-feira para o senhor. Eu que agradeço, fico à disposição de todos da rádio e um bom dia a todos. Valeu, à disposição também, doutor.